Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero estar meditando com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 17. Onde essa passagem está falando do jovem rico, que ali ele vai ao encontro de Jesus para fazer uma pergunta para Jesus, porque ele queria ali uma resposta clara em relação à vida eterna. E eu quero mostrar para os irmãos nessa passagem a diferença das leis de Moisés, ou seja, as leis morais de Deus que continha na lei de Moisés. Essas leis estão em tábuas de pedra e está também em tábuas de carne do coração, ou seja, está em nosso coração. Nesta passagem eu quero mostrar para os irmãos a diferença e cada vez que nós vamos estudando, os irmãos vão abrindo mais a mente, o entendimento, vai compreendendo mais ainda o que é a lei e a graça. Ou seja, você vai ouvir pessoas falando que a lei foi abolida, né? A lei não foi abolida, e eu quero explicar para os irmãos essa questão, né? Ou seja, a lei de Moisés em si não está em vigência, né? Contém a lei moral, lei cerimonial, leis civis, e eu vou explicar para os irmãos essa questão. Porque a lei moral de Deus ela não foi abolida, e nessa passagem nós compreendemos melhor. Então nessa passagem, um jovem, que a Bíblia vai falar que ele era rico, tinha muitas propriedades, muitas riquezas, ele vai ao encontro de Jesus e ele faz uma pergunta, ele vai falar: bom mestre, o que hei de fazer, ou o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus vai falar para ele: tu sabes os mandamentos? Quando eu estou falando aqui, meus irmãos, eu estou resumindo os evangelhos que falam sobre essa passagem. Então ele fala, né? Tu sabes os mandamentos? Aí ele fala, quais os mandamentos? E Jesus diz a ele: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Então ele cita alguns mandamentos. E aquele jovem então fala para Jesus: desde a minha mocidade eu tenho guardado esses mandamentos. Então na passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele vai dizer, o texto vai dizer que ele amou aquele jovem. Ele amou aquele jovem. E aquele jovem então ele pergunta, ele fala: eu tenho que fazer mais alguma coisa? E Jesus vai falar: tu quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, as suas propriedades, riquezas, vende tudo que você tem. Dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Aquele jovem então saiu triste e abaixou a sua cabeça, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus vira para os seus discípulos e ele vai dizer: em verdade vos digo que é quase impossível, porque ele vai falar que para Deus tudo é possível, né? É impossível aos olhos dos homens um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos até falam, então é impossível, né? O rico se salvar. E Jesus vai falar: é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Mas vamos parar para analisar, né? Aquele jovem, ele guardava os mandamentos. Ele pergunta: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: tu sabes os mandamentos? Ele falou: eu guardo os mandamentos. Se você analisar assim, você vai pensar o quê? Que é suficiente para a salvação ele guardar os mandamentos, mas não. Por que não é suficiente? Porque aquele jovem, ele guardava os mandamentos, ou pelo menos ele achava que guardava, porque ele tentava desde a mocidade guardar os mandamentos. Mas Paulo deixa claro que se ele quebrasse um dos mandamentos, ele era culpado de todos os mandamentos. Paulo vai revelar que somente por meio da graça, por meio do Espírito Santo de Deus, como está em Hebreus 10, 16, que essas leis estariam dentro de nosso coração, e o único meio de nós guardar essas leis era essas leis estar dentro de nosso coração. E somente por meio do Espírito Santo essas leis poderiam ser gravadas. Porque Jesus ele vai fazer uma pergunta para ele, quando ele fala, o que eu devo fazer a mais? Ele falou assim: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus ele revelou claramente ali que aquele jovem, ele guardava as leis, mas ele também amava as riquezas. Ou seja, aquelas leis que ele esforçava para guardar não estava dentro do coração dele. É o que a Bíblia vai falar quando ele se refere aos escribas, os fariseus, os sacerdotes. Paulo vai dizer mesmo, ele vai dizer claramente que essas leis, elas não estavam dentro do coração deles quando eles estavam debaixo da lei de Moisés. Esse jovem não tem diferença de um fariseu. Porque o fariseu ele tentava, esforçava para guardar a lei, mas Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 7, versículo 7 a seguir, que quanto mais ele tentava guardar essas leis, mais despertava o desejo dele quebrar as leis de Deus. E não é diferente com esse jovem. Porque ele não reconhecia Jesus como um Messias, ele reconhecia Jesus como um bom mestre. É por isso que ele vai falar:
bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar, não há um mestre bom a não ser Deus. Ele está falando ali sobre mestre, né? Não, um bom mestre a não ser Deus. Né? Mas se tu queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então, Jesus, ele revela ali que, falando sobre as leis morais de Deus, mas ele sabia muito bem que ele não ia conseguir de forma plena ser aceito diante de Deus se ele não estava debaixo da graça. É por isso que Jesus vai falar, vende tudo que vocês têm, dá aos pobres e me segue. Seguir Jesus não era só ser discípulo, era deixar de crer que ele era somente um bom mestre e crer que ele era o Messias. Deixa tudo que você tem e me segue. Não era só ser discípulo. Ser discípulo é seguir os ensinamentos de Jesus. Logo, ele teria que acreditar ou crer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E essas leis estaria dentro do coração dele, ao ponto que ele ia deixar de amar mais as riquezas e amar Jesus. Porque a Bíblia deixa claro. Tiago vai falar sobre isso, que o problema não é as riquezas. O problema é o amor às riquezas, ao dinheiro. Então, aquele jovem, ele amava mais ao dinheiro. E é por isso que Jesus vai explicar que quem ama mais o seu pai, sua mãe, amigo, parente, vizinho, sobrinho, alguém mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não aborrecer seu pai, sua mãe, seus parentes, não é digno de mim. Por causa do reino de Deus, não é digno de mim. Então, a prova, Jesus vai deixar bem claro também sobre isso, mas a Bíblia vai falar sobre Abraão. Abraão também, a Bíblia vai falar em Gênesis 22, se eu não me engano, em Gênesis no capítulo 22, versículo 1 ali a seguir, ele vai falar para Abraão, Abraão, sobe ao Monte Moriá, caminho de 3 dias, e oferece seu filho em sacrifício a mim. E Abraão então vai fazer o que Deus havia ordenado. E Deus estava fazendo uma prova com Abraão, porque quando ele subiu lá, que ele faz o altar, que ele coloca o seu filho ali e vai imolar seu filho, a Bíblia fala que quando ele foi imolar seu filho, o anjo bradou do céu e disse, ou seja, o Senhor bradou do céu, né? Perdão. O Senhor bradou do céu e disse, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que tu me temes e não me negaste o seu único filho, o filho que tu amas. Não me negaste o filho que tu amas. Então, e Abraão, a Bíblia fala que a fé dele foi grande, porque lá em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, ele acreditava que mesmo ele matando o seu filho, Deus tinha poder de ressuscitar o seu filho. Mas era uma prova que Deus estava fazendo, que Deus, isso não faz parte do caráter de Deus, sacrifício humano, né? É só uma prova que Deus estava fazendo com Abraão. A prova disso foi que ele passou no teste e Deus falou para ele não fazer isso. Mas Deus queria ver se ele amava mais a Deus do que ao seu próprio filho. Então as riquezas é a mesma coisa, não pode amar nem o ser humano e nem as riquezas, os bens materiais mais do que a Deus. E esse jovem rico, quando ele demonstra ali que ele demonstra ali que ele amava suas riquezas, já demonstra que faltava alguma coisa. Essas leis estão dentro do coração dele. Porque se ele amasse mais a Jesus, não ia faltar nada para ele. Jesus supria todas as coisas. Porque dá a entender que Jesus estava chamando ele para ser discípulo, mas também para que crê nele. Era anunciando o evangelho para ele. Então, aquele jovem ali, as leis não estavam dentro do coração dele. Porque os judeus também acreditavam que as bênçãos financeiras também, a riqueza, era uma aprovação de Deus. É que Deus estava aprovando a vida espiritual deles e ele estava também sendo aceito por Deus ou sendo abençoado por Deus por causa da riqueza. Era uma visão também que tinham os judeus. Eu acredito que tem até hoje essa visão. Nós somos abençoados, então Deus aprova, Deus está nos aprovando, Deus está agradando. Então aquelas leis não estavam dentro do coração dele, assim como também não estava no coração de um fariseu, escriba, sacerdote, não estava. Somente daqueles que estavam debaixo da fé ou seguindo as mesmas pisadas de Abraão. Porque Paulo vai falar que fazendo a circuncisão ou não tem virtude nenhuma. Né? E tinha muitos sacerdotes, a Bíblia fala que muitos sacerdotes creram também, muitos ali creram. Não deixavam suas funções porque eles preferiam a glória dos homens, como a Bíblia vai falar. Mas a Bíblia fala que muitos acreditaram, né? Então não há diferença. Se está debaixo da graça, e a Bíblia demonstra também sacerdotes ali que cumpriu o seu ofício e foram aceitos por Deus também, porque eles esperavam o Messias, eles estavam esperando o Messias. O problema não era ser sacerdote, escriba nem fariseu, era esperar a fé em Jesus, porque a lei foi dada por Moisés, mas Moisés falou na lei sobre o Messias, e Moisés também foi salvo, porque ele esperava o Messias, e ele revelava a redenção por meio do Messias. Então, as leis não estavam no coração dele. Assim como não estava dos sacerdotes, dos fariseus. Porque Paulo vai dizer que
no nosso corpo, nos nossos membros, se nós não for regenerado, o que vai atuar na nossa vida vai ser a lei do pecado que está em nosso corpo. Então, o jovem rico aqui, nessa passagem, demonstra que Jesus estava falando que ele queria que ele guardasse as leis. Ele queria mesmo. Por isso que Jesus amou aquele jovem. Mas ele, porém, não tinha como ser justificado se ele não crê que Jesus é o seu Salvador. Porque é por meio de Jesus Cristo que ele ia ser livre da natureza do pecado, do velho homem, que controla o homem a andar no pecado. Ele seria livre. Você vai ver claramente em Efésios capítulo 4, versículo 22, que tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Você vai ler em Colossenses capítulo 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, porque já despistes do velho homem e vós renoveis no espírito do vosso sentido e revistais o novo homem. É o que ele vai falar também. A Bíblia fala claramente, creu em Jesus, você é livre da lei do pecado, que está no seu corpo, que impele você a viver na prática do pecado e é incontrolável. Pode perceber que tem pessoas, ou pessoas que mesmo que não está debaixo da lei, como diz a Bíblia, mesmo que não está debaixo da lei, os que vivem na prática do pecado, essas pessoas também serão condenadas também. Porque a Bíblia fala ali em Romanos capítulo 2, ali a seguir, bem no finalzinho ali, fala que todos os que sem lei pecaram, sem a lei perecerão. E todos que pela lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não é estando debaixo da lei ou não. Essa não é a questão. A questão é que a pessoa vai ser justificada pela fé em Jesus. Porque por Jesus Cristo ele tem poder de vencer o pecado. É o que a Bíblia fala. Então aquele jovem ali saiu triste ali porque ele possuía muitas riquezas, não queria abrir mão disso, mas não era só isso, só abrir mão das riquezas. Porque os discípulos, no versículo a seguir, o discípulo vai falar, e nós que deixamos tudo para te seguir? Ele vai falar, aqui na terra você vai receber 100 vezes mais e por fim vocês terão a vida eterna. Então, a lei do Senhor, a lei moral, estava dentro do coração deles. E aquele que tem fé em Jesus, a lei moral do Senhor vai estar dentro do seu coração, ao ponto que você vai abrir mão do que for necessário por Jesus Cristo. Você vai abrir mão. A pessoa que ele não abre mão do pecado, acredita que está debaixo da graça, e ele vive na prática do pecado, achando que é justificado ou é salvo perante Deus, essa pessoa está enganada. Isso aí quer dizer que ele não abandonou, a sua fé, ele não tem uma verdadeira convicção de fé. A realidade é essa, não tem. Porque ele abre mão. O Espírito Santo atua no coração e na vida dele. Então é o que a Bíblia deixa bem claro, ela fala que por meio do Espírito Santo nós somos livres da lei do pecado que está em nosso corpo. Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 2, eu sempre cito esse texto, né? Romanos capítulo 2. Se você ler, você vai perceber que pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nós somos livres da lei do pecado. É o que o texto fala claramente, livre da lei do pecado e da morte. Então somos livres. E livres ali é livres, irmão. Não quer dizer que Jesus morreu por nós somos livres para pecar, mas estamos livres desse juízo. E não, nós somos livres do juízo e livres da lei do pecado também, que estava em nosso corpo. Como Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, versículo 7 a seguir. Bem no finalzinho ali ele vai falar. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Que com entendimento eu sirvo a lei de Deus, com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, com a natureza pecaminosa, a lei do pecado. Tem pessoas que usam essa palavra para dizer que ele me livrou do juízo, me livrou do juízo do pecado. Não é não, irmãos, não é. É despir do velho homem. A lei está falando, nos livrou com a carne, a lei do pecado. Mas eu graças a Deus por Jesus Cristo. Porque por Jesus você tem capacidade, poder para vencer, para fazer a vontade de Deus. É o que a Bíblia fala. Então, aquele jovem rico ali. Eu citei o jovem rico porque ele mostrando para os irmãos que não adianta somente a pessoa esforçar para tentar guardar a lei. Se as leis não estiverem dentro do seu coração. E só por meio do Espírito Santo essas leis vai estar dentro do coração. É o que Paulo vai falar. E quando ele estava debaixo da lei, em Romanos capítulo 7, citando novamente, porque nesse texto fala muita coisa importante, versículo 7, ele fala, quando a lei dizia para não cobiçar, despertava em mim todo o desejo de cobiçar. Então o pecado tomando ocasião pelo mandamento me matou. Ele está dizendo bem claro.
que o pecado do nosso corpo, a natureza pecaminosa, que o pecado atua nessa natureza pecaminosa, me matou. É o que ele está dizendo. Então, o Espírito de Jesus nos livra do poder que tem a nossa natureza pecaminosa para fazer nós pecarmos. Então, o jovem rico, ele esforçava, assim como os fariseus também esforçava ali, tentava guardar a lei, mas a lei não estava dentro do coração dele. Então essa lei vai estar por meio do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, vai estar em nós o fruto do Espírito. Nós vamos estar crucificados com Cristo, não vamos viver mais nós, mas Cristo não vai viver mais a natureza pecaminosa, a vontade da natureza pecaminosa, mas o Espírito, por meio do Espírito Santo, nós vamos ser guiados. Como está em Efésios no capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, os quais todos nós andava fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então o texto está falando bem claro, nós andávamos segundo o desejo da nossa carne, dos pensamentos, e éramos filhos da ira. Então não adianta, é isso que o texto está falando, não adianta tentar guardar a lei, tentar ser aceito por Deus, se a pessoa não buscar o Espírito Santo, para que ele anule esses desejos da carne, ele nunca vai conseguir servir a Deus, nunca, meus irmãos. É por isso que tem pessoas que ele nunca consegue servir a Deus, ele não busca o Espírito Santo, o poder do Espírito para anular esses desejos da carne, porque a pessoa vai ter, mas não vai ser incontrolável. A carne tem desejos, mas não vai ser incontrolável, ele tem poder de vencer o pecado, aquele que está debaixo da graça. Amém, meus irmãos? Para o vídeo não ficar tão longo, é isso. Depois nós continuamos mais, meditando na palavra de Deus. Você que viu esse vídeo, inscreva no canal, deixa o like para que alcance mais pessoas e ouçam a verdade, porque eu tenho uma preocupação em relação a isso, meus irmãos. Tem muito engano, muita mentira. O evangelho da hipergraça, estão desprezando a palavra de Deus, jogando a palavra de Deus no lixo, cada um uma interpretação. Irmãos, por isso que você vê que tem homens de Deus que pregam a verdade, ensina a palavra, você apoia para que o evangelho de Cristo alcance mais pessoas e elas sejam livres da condenação e do inferno. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos que tenham ajudado e Deus continue te edificando, fortalecendo na fé em Jesus. Então, até um próximo vídeo. Que Deus abençoe os irmãos.